fostes vós que me escolhestes. Jeremias diz: não cabe ao homem determinar o seu caminho. Então você vê, há coisas tão inefáveis, tão sobrenaturais, tão fora do contexto humano, que elas só podem ser entendidas por revelação. Não podem ser explicadas. Por que eu estou aqui? Como é que eu posso explicar por que eu estou aqui? Isso não tem explicação. Isto é divino, é sagrado, é de Deus. Então, após esta visão gloriosa, diz nos versículos 7 a 9: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Atenção, todo mundo diz assim: não, espinho na carne é porque Paulo tinha um problema de olhos, porque Paulo... Todo mundo inventa uma história, porque ele escrevia em letras grandes, porque ele tinha um problema ocular. Não, ele disse que um espinho na carne era um mensageiro, não era um homem, mensageiro de Satanás. E agora a história conta que quando ele fundou a igreja de Corinto, depois se ausentou, quando voltou, havia um homem dentro da igreja, falso, que contaminou a igreja toda falando mal de Paulo. E Paulo chamou este um espinho na minha carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então ele falou em soberba e exaltação. Depois diz no versículo do número 8: por causa disto, por causa desse enviado de Satanás, que era como se esbofeteasse Paulo, ele disse: eu pedi 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. É uma pessoa, era um enviado de Satanás dentro da igreja de Corinto, contaminando a igreja, falando mal de Paulo, criando narrativas, histórias muito negativas de Paulo, para que o povo se desviasse dos propósitos de Deus. Por causa disto, eu pedi ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim. Então ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder é aperfeiçoado na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, agora você vai começar a entender que o apóstolo Paulo foi honesto, sincero. As revelações eram tão grandes, e isto é um perigo para a igreja de Jesus, ele alerta isso, que a tendência, por exemplo, se uma pessoa é curada na igreja, a tendência é o pastor dizer: mas eu é que orei. Você já viu as pessoas: eu fui na casa da irmã tal, eu orei, e se eu não tivesse ido, ela não seria curada. Isto traz o quê? Exaltação pessoal, traz soberba ao coração. Então Paulo disse: olha, para que eu não seja soberbo e não me exalte, Deus disse: vou permitir um enviado de Satanás que se tornou um espinho. Então 3 vezes eu pedi: Senhor, remove esse espinho, tira essa pessoa da igreja. Era um mensageiro de Satanás. E qual foi a resposta? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus está dizendo: eu não divido a minha glória. O que você tem, o homem não pode ter bem algum se do céu não lhe for dado. Então tudo que somos, tudo que temos, vem das mãos de Deus. Isto não pode ser motivo de exaltação ou de soberba. Então nós temos agora a primeira lição, antes de chegarmos ao terceiro céu, para a nossa vida. Deus dá experiências sobrenaturais aos seus servos, mas nem tudo pode ser revelado. Algumas coisas pertencem definitivamente aos mistérios de Deus. Temos várias passagens que dizem a verdade. Amós 3,7, o profeta menor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, há mistérios de Deus que não vêm pela uma ovelha, vêm pelo profeta. Eu me recordo, há muitos anos atrás, uma senhora chegou aqui e disse: eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Eu falei: recado de Deus? A igreja tem um profeta. O que Deus quer falar à igreja, Ele não fala pela ovelha, Ele fala pelo profeta. A ovelha ouve o profeta falar. E eu olhei para a senhora, ela estava com os olhos meio
com proptose, sei lá o que era, muito esbugalhados. Eu repreendi, disse, em nome de Jesus. Ela caiu aí, entrou debaixo daquele banco. Era um demônio. Era uma pessoa possuída por um demônio que veio aqui para perturbar o culto. Então disse, Deus revela aos profetas para que os profetas revelem ao povo de Deus. Efésios 3:5 diz, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Quer dizer que toda a palavra para os gentios, as 14 epístolas de Romanos e Hebreus, são palavras de revelação que Paulo teve quando subiu ao terceiro céu, quando foi arrebatado ao paraíso. E muitas das coisas que Paulo diz são tão inefáveis, tão fora da compreensão humana, que elas têm que ser recebidas por fé.